Olá, pessoal. Aqui é o professor Fred mais uma vez e hoje nós vamos trabalhar com o material do PET, volume 2, semana 2, lembrando que é o PET adaptado para a sua turma de EJA. Tudo bem? Vale ressaltar também que já foi encaminhado na sua turma, na sua sala virtual de língua portuguesa do Conexão Escola e no grupo da sua turma do WhatsApp, o PDF referente a esse PET adaptado. Lembrando que esse PDF que está disponibilizado refere-se ao material da segunda semana do PET que foi elaborado, tá bom? Por isso, é importante, como essa teleaula refere-se a esse material da segunda semana do PET, volume 2, é importante que você esteja, de alguma maneira, com esse material em mãos, seja acompanhando a teleaula com no seu smartphone, usando o PDF, né? Ou seja, no seu computador, ou seja, a opção impressa, se você imprimir o PDF, para melhor acompanhar essa teleaula, esteja com o material em mãos, tá ok? Vocês vão ver que vai ser uma aula rapidíssima, o material fala por si só, não tem muito que a gente trabalhar nessa teleaula, tá certo? O material é um material bem breve. Então, vamos para a teleaula. Tema: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Oi, estudante, tudo bem com você? Estamos iniciando a semana 2 do nosso PET. Na semana 1, nós falamos sobre o gênero textual, lei, e vimos como ele pode ser estruturado. Agora iremos analisar um trecho da Constituição Brasileira e identificar seus objetivos. Breve apresentação. Antes de analisarmos um trecho da nossa Constituição, precisamos entender melhor o que seria esse documento. Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa, Howes, Constituição é o conjunto de leis fundamentais que regem uma nação, carta magna, preceitos e regras que regem uma Constituição. Uma Constituição, portanto, é a lei máxima de um país, aquilo que traça os parâmetros do sistema jurídico e define os princípios e diretrizes que regem uma sociedade. Todas as leis existentes em uma comunidade devem estar de acordo com a Constituição e nenhuma é maior ou mais importante do que ela. Para saber mais, o Brasil, desde sua independência, teve 7 constituições, as de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988. A Constituição brasileira foi inspirada na norte-americana e em que se optou pelo sistema presidencialista de governo com a adoção de doutrina tripartidária, baseada na divisão dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário. Atividades. A Constituição Federal é um documento extenso com 250 artigos que trata sobre diversos assuntos importantes para a nossa vida e em sociedade. Para responder às questões seguintes, iremos analisar um trecho da nossa Constituição. Número 1. Leia o texto 1 para entender, para responder o que se pede. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. 3. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. 6. É inviolável a liberdade de consciência de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. 7.
é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. 8º, ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se cumprir prestação alternativa fixada em lei. 9º, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. 10º, né? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Assinale verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A Constituição permite censurar a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Falso. A Constituição garante livre manifestação do pensamento. Verdadeiro. Homens e mulheres, nos termos da Constituição, são iguais em direitos, mas diferentes em obrigações. Falso. Quer dizer, os homens e as mulheres têm direitos iguais e obrigações iguais. A primeira, vamos ver lá, a Constituição permite censurar a expressão de atividade intelectual. Não, a censura não existe, né? Não está previsto nenhum tipo de censura na Constituição. A próxima, a Constituição garante que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Verdadeiro. A Constituição garante que ninguém deve ser submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Verdadeiro. A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas são invioláveis de acordo com a Constituição. Verdadeiro. Próxima. 2. Leia o texto 1 e o texto 2 para responder o que se pede. Texto 1. Papai, lê aquele conto de fadas para a gente dormir? Claro. Todo brasileiro tem direito à moradia. Pode ver que eles estão debaixo de um viaduto, né? Então, tá ironizando, né? Tem ironia nesse quadrinho aí. Vamos ver o que fala a lei. Texto 2. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, pessoal, pelo menos na lei, tá lá que todo mundo tem direito à moradia, né? Então, quando ele brinca lá, ele fala que esse trecho da lei é um conto de fadas, né? Que é muito bonito no papel, mas na prática não se aplica a todos os brasileiros, tá certo? Então, vamos para a questão lá. No Brasil, a Constituição de 1988 ficou também conhecida como a Constituição Cidadã, uma vez que demonstra uma preocupação mais explícita com os valores de justiça e liberdade. Nesse contexto, o exemplo de direitos sociais contemplados na Constituição brasileira é a garantia de, letra A, liberdade de manifestar o pensamento, letra B, igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações, letra C, votar para escolher representantes no legislativo, letra D, apresentar projetos de lei por meio de iniciativa popular, letra E, acesso à educação, à saúde, ao trabalho e à moradia. Então, qual que é a nossa resposta aí, ó? Direitos sociais, que fala assim, ó, nesse contexto, o exemplo de direitos sociais contemplados na Constituição brasileira é a garantia de acesso à educação, à saúde, ao trabalho e à moradia. Tudo bem? Então, vamos continuar. Número 3. Leia o texto 1 para responder o que se pede. Texto 1, artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: primeiro, a soberania; segundo, a cidadania; terceiro, a dignidade da pessoa humana;
Quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E quinto, o pluralismo político. A República Federativa do Brasil não tem como fundamento: letra A, soberania; letra B, pluralismo político; letra C, cidadania; letra D, garantia do desenvolvimento nacional; letra E, dignidade da pessoa humana. Qual que é a nossa resposta? A nossa resposta é letra D, garantia do desenvolvimento nacional. Pessoal, como eu disse, foi uma teleaula breve, tá ok? O material fala por si só, não precisa ficar explicando muito, né? Então, eu desejo a vocês um bom trabalho, bons estudos, que vocês fiquem com Deus e até a próxima teleaula.